que eu vou passar essa noite, que é a lição 3. Pode sentar. Obrigado. A lição 3 dessa noite tem por tema a Bíblia como livro. Tá? Então, a gente extrai algumas coisas do tema que nos é passado. Né? Só responder uma pergunta de um irmão que está aqui. E o irmão ficou um pouco meio constrangido em relação à pergunta, então não vou citar o nome, sobre a questão do batismo do Espírito Santo. Né? Ele perguntou acerca do batismo do Espírito Santo se tem relação com o Pentecoste, em Atos 2. Então, Jesus, em Marcos 16, versículo 15, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, pois o que não crê já está condenado. E aí ele fala que esses sinais, que você já sabe, acompanharão aqueles que crerem. Né? Em Lucas, capítulo 24, 49, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então deu um nó na cabeça dos discípulos. Primeiro Jesus manda nós ir, e depois ele manda nós ficar. É para nós ir ou é para nós ficar? É para pregar o Evangelho e sair na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, para pregar o Evangelho? Porque missão, irmãos, não é apenas a gente tem na cabeça, na nossa mentalidade, que missão a gente precisa ir para a África, precisa ir para outros países ou até outros estados para fazer missão. Preste bem atenção. Aonde tem um pecador é um campo missionário. Onde tem um pecador, ali é um campo missionário. E aí Jesus manda eles ficarem e depois manda eles irem e depois manda eles ficarem até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram depois da ascensão de Jesus durante um período de 10 dias, né? Orando, e a Bíblia vai dizer em Atos, ainda no capítulo 1, que eles perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, os discípulos. A promessa de ficar foi feita para 500 pessoas, né? Ficaram em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas receberam mesmo o Espírito Santo apenas 120 pessoas. 380 desistiram, não perseveraram unânimes em oração. E em Atos 2 acontece o que Joel 2,28 diz, né? Que o Espírito Santo foi derramado nesses 120 que estavam no cenáculo, orando, perseverando em oração durante 10 dias para receber o Espírito Santo. Porque ele disse: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Rogarei ao Pai que ele vos mande outro Consolador. E a palavra Consolador significa um igual a mim mesmo. Então Jesus está dizendo: eu vou, só que outro igual a mim mesmo vai vir. E ele não vai mais pairar sobre as águas. Eles vão morar dentro de você. Ele vai morar dentro de você. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Tanto é que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para aquele grande dia. Então nós devemos ter cuidado de não entristecermos o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, tá bom? A importância do Espírito Santo é tão grande, né, que a Bíblia diz que Deus perdoa todo tipo de pecado. Às vezes nós não perdoamos, porque não temos o olhar de Deus. E no Salmo 103, ele diz algo incrível, né? O salmista diz assim: que Deus não nos retribui segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Imagina se Deus recompensasse você e eu pelos nossos pecados e nossas iniquidades. Aí a Bíblia diz assim: assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, o batismo do Espírito Santo não tem conexão
com o Pentecoste, tá bom? Coincidiu-se o batismo do Espírito Santo com o dia de Pentecoste, tá ok? O Espírito Santo, o Pentecoste era a segunda maior festa judaica dos judeus depois da Páscoa. Então acontecia a Páscoa e depois de 50 dias acontecia o Pentecoste, por isso que chama Pentecoste, 50 dias após. Por isso que tem ali a palavra Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos falar esse assunto as próximas aulas das doutrinas, né? A doutrina bíblica fundamentais, a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ter esse assunto mais aprofundado, não vamos? Vai sim. Eu só estou respondendo o irmão que tinha me perguntado acerca disso. Então, só para responder, para nós entrarmos nos temas, Pentecoste não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, tá, irmão? O irmão até tinha me perguntado, senhor? Não, estou falando. Tá, então Pentecoste não tem nada a ver, coincidiu-se com a festa do dia de Pentecoste, tá bom? Aí lá nós vamos saber se as línguas estranhas foram de fato ali falada pelos discípulos, ou se foi outro tipo de língua, quais são a língua dos santos, isso nós vamos estudar mais para frente. Mas o Pentecoste não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O Pentecoste é uma festa judaica depois da Páscoa, tá bom? Vamos entrar no tema. Hoje nós estamos na lição 3, né, do nosso tema. Não precisa olhar aí que não tem nada daí aqui. Tá bom? Mas eu extraí daí para poder passar para cá e depois os irmãos leem aí, tá bom? Estudem em casa, mas o que eu vou ensinar aqui não tem nada com o papel daí, foi extraído daí, mas o conteúdo maior está aqui, tá? E depois vocês leiam em casa, estudem em casa o conteúdo que está sendo distribuído para vocês todas as segundas-feiras. Tá bom? Vamos lá. Eu quero falar primeiro, como o tema é a Bíblia como nosso livro. A Bíblia ela foi escrita, Anderson, mas nós vamos repetir isso de novo. Já viu um ditado popular dizendo assim que uma mentira falada 10 vezes se torna verdade? É verdade que uma mentira falada 10 vezes se torna verdade? Não. É mentira? Mentira sempre vai ser mentira, não é? Mas e a verdade falada 10 vezes? Ela vai surgir efeito. Então nós vamos mais uma vez, como o pastor Tiago disse, falando esse mês de bibliologia, nós vamos repetir novamente o que o pastor Vânio disse e que também o pastor Mateus disse, e hoje eu vou repetir mais uma vez para que fique gravado, como diz Pedro ainda na segunda epístola de Pedro, ainda no capítulo 2, mesmo que saibais disso e isso, vocês já estão inteirados nisso, é bom novamente repetir. A Bíblia ela foi escrita por mais de 1500 anos, por 40 autores diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em continentes diferentes, mas tendo sincronia no falar e escrevendo o mesmo contexto preciso as Escrituras Sagradas. Então eu vou repetir, a Bíblia foi escrita por mais de 1500 anos, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em continentes diferentes, em lugares diferentes, mas eles tinham uma conexão e harmonia nos seus escritos, como se estivesse falando do mesmo contexto. Isto seria possível ao homem? Não, né? Não seria possível ao homem. Então nós vamos ver o porquê que 40 autores diferentes, por mais de 1500 anos, em épocas diferentes, em continentes diferentes, tinham sincronia, harmonia nos seus escritos, como falando do mesmo contexto. Abra para mim em Timóteo capítulo 3,16. Irmãos, hoje nós vamos projetar aqui, se você quiser acompanhar, João, eu já conversei com o João para nós ganharmos tempo, tá bom? E se você quiser anotar só a referência, porque às vezes demora muito os irmãos abrirem, nós vamos lançar aqui no telão. Eu gosto muito de usar o telão. Olha o que diz.
2 Timóteo, o primeiro, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Olha o que diz aqui: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, um só trazia a inspiração a 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em continentes diferentes, por 1500 anos. E quem era esse? O próprio Deus trazia a inspiração através do Espírito Santo. Então, primeiramente, eu quero que vocês remoam isso, mastigue isso, engula isso, e fica dentro de vocês em relação às Escrituras Sagradas, tá bom? E a Bíblia diz assim: toda a Escritura, Paulo escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Só que ela não é somente inspirada por Deus, ela é útil. Eu vou colocar essa palavra útil como importante para a igreja. Então, ela é inspirada por Deus por 1500 anos, em 40 autores diferentes. Só que ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça. Perdão, irmãos, às vezes eu esqueço de colocar aqui no silencioso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, necessária, importante para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Depois, 17, não precisa colocar o 17 agora, João. Nós vamos ver o que gera o ensino, a repreensão e a correção para a educação na justiça. O que gera em você? O que gera na igreja? Qual é o resultado do ensino, da repreensão e da correção na justiça? Haja vista que isso aqui está dentro do contexto de bibliologia, porque o ensino se trata das Escrituras Sagradas, a repreensão também, a correção também, e a educação na justiça também. Aí eu quero destacar com você 3 pontos: ensino, repreensão e correção. A palavra ensino significa transferência de conhecimento. Romanos capítulo 15, verso 5, por favor, João. Romanos 15, versículo 4. Depois que você entendeu que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, eu quero destacar com você 3 pontos: ensino, repreensão e correção. Primeiro, eu quero falar sobre o ensino, que significa transferência de conhecimento. No nosso português, a nossa tradução portuguesa significa transferência de conhecimento. Lembrando que a Escritura é útil para o ensino, pois tudo quanto outra hora foi escrito, Paulo escrevendo aos Romanos, foi escrito para o nosso, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, capítulo 4. Então, toda a Escritura da Bíblia Sagrada foi escrita para o nosso ensino, tendo a inspiração do Espírito Santo por esses 40 autores diferentes. Agora que nós entendemos, abra também para nós confirmarmos que as Escrituras, ela nos traz o ensino. 2 Pedro 1,3, por favor, João. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder. Irmão, quem depois puder ler 2 Pedro capítulo 1 até o 10 ao 12, leia, tá bom? Olha o que ele diz, Pedro, 2 Pedro: visto como pelo seu divino poder nos
tradução aqui: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, ou nos tem dado todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós lemos em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino nas Escrituras Sagradas. Agora preste atenção que Pedro vai dizer que nós só passamos a conhecer aquilo, nós passamos a receber o que ele tem para nos dar pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quem nos chamou para a sua glória e virtude? O próprio Jesus Cristo. Então, quanto mais eu passo a ler as Escrituras e tudo que nela contém, que nos traz o ensino, eu transfere o ensino para mim, eu passo a conhecer a cada vez mais aquele que me chamou para a sua glória e virtude. Cada vez mais que eu passo a conhecer a Jesus por intermédio das Escrituras Sagradas, mais eu vou entender o que Ele nos deu para a vida e para a piedade. Então nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas vai nos transferir o conhecimento que nós precisamos e necessitamos, a qual Paulo disse a Romanos, que toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino. E o interessante, ontem o pastor lendo Atos dos Apóstolos, e ele começa assim: escrevi o primeiro tratado, o Teófilo, todas as coisas que Jesus começou a fazer, e a ensinar. E em Atos capítulo 28, o último versículo também termina com a palavra ensino, para você entender a importância do ensino. Então a Bíblia, ela é útil, ela não foi somente inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Depois que vocês entenderam isso, conhecimento, abre Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago capítulo 1, verso 5. Precisamos ler as Escrituras Sagradas, conhecer a Jesus Cristo. Cada vez que eu passo a conhecer a Jesus Cristo, eu passo a entender o que Ele nos deu, o que Ele nos concedeu. Jesus, em João, na sua oração, primeiro Ele ora para os discípulos, se não me falha a memória, capítulo 16 ou 15 do Evangelho de João, Ele ora para os seus discípulos e depois Ele ora, faz uma oração particular com Ele e o Pai, e diz assim: Pai, tudo que Tu tens é meu, e tudo que eu tenho é teu, e tudo que nós temos eu dou a eles, a minha igreja. E se você só vai entender o que Jesus te deu, o que o Pai deu a Jesus, e Jesus deu a sua igreja, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, aquele que nos chamou para a sua glória. Quanto mais eu passo a entender, a saber, por meio das Escrituras, examinando ela, quem é Jesus, eu vou entender o que Ele nos deu por intermédio da cruz do Calvário. Agora vamos ler aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes fala essa palavra aqui, irmão, agora eu dou a língua. Impropera. A minha tradução é um pouco diferente. E ser-lhe-á concedida. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Agora, a Bíblia diz que ela é útil para o ensino. Cada vez que eu passo a ler as Escrituras, eu adquiro o conhecimento. Conhecimento é igual sabedoria ou não? Não. Sabedoria precede o conhecimento, ou o conhecimento precede a sabedoria? Parabéns! Tem muita gente que pega esse versículo aqui e diz assim: Senhor, dá-me forças para saber a sua Escritura, para conhecer as suas Escrituras, dá-me força para me poder ler as Escrituras. Não! A Bíblia
da leitura das Escrituras Sagradas. E depois que eu passei a conhecer a sabedoria, nós pedimos a Deus. Por quê? Porque a sabedoria é a prática do conhecimento. Não existe sabedoria se não tiver conhecimento. E se não conhecer, não existe sabedoria a qual Deus possa lhe te entregar para você. Então precisa primeiro você saber conhecer, adquirir conhecimento através das Escrituras. Aí sim você pede a Deus sabedoria para saber usar de fato e da forma correta o conhecimento que você tem aprendido nas Escrituras Sagradas. Até aqui vocês entenderam? Tá tudo ok? Eu ensino assim mesmo, viu, irmão? Falo alto. Eu às vezes fico aqui um pouco, falo pastor Vano, eu queria ser igual você, pregar o Tiago, baixinho, quietinho no lugar, mas cada um tem uma forma e tem o seu jeito. Então, Timóteo no capítulo 3, no verso 16, ele vai dizer que a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino é transferência de conhecimento. Adquirir conhecimento, peça a Deus sabedoria para poder usar o conhecimento que você adquiriu através das Escrituras Sagradas. Tem gente que tem conhecimento, irmãos, mas não sabe usar o conhecimento que tem. Se torna um tolo, se torna alguém inútil por não saber usar o conhecimento que tem. Por isso Tiago disse: aquele que quer sabedoria, peça a Deus e peça com fé, pois Ele te dá o conhecimento. Mas se você tiver, te dá sabedoria, mas se você tiver com teu esforço adquirido o conhecimento que precede a sabedoria. Depois que vocês entenderam isso, que a Escritura Sagrada ela é útil para o ensino, agora eu quero falar sobre a repreensão. A repreensão, ela vai dizer que a Escritura não é útil somente para o ensino, mas também para a repreensão. A palavra repreensão, volta para mim, por favor, João. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E tudo que nos foi escrito para o ensino. E aí nós devemos aprender, aprofundar nas Escrituras para adquirir conhecimento através do ensino. E Tiago no 5, nós pedimos sabedoria a Deus para colocar o conhecimento em prática, usando a sabedoria. Mas ele vai dizer também que ela é apta para a repreensão. E olha o que ele diz: a repreensão é o ato de advertir. Abra comigo, por favor, pode colocar aqui. Falo abra, é o costume de falar, mas pode colocar aqui no telão, você vai anotando e depois isso te serve para o seu próprio conhecimento. Mateus capítulo 18, verso 15. Mateus capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, ergue-lo, entregue-te a ele só, e ele te ouve. Ganhaste o teu irmão. A palavra repreensão significa ato de advertir. E a Bíblia está dizendo que ela não é somente útil para o ensino, mas também para a repreensão. Gálatas 2, no capítulo 1 a capítulo 3, João. Gálatas 2, isso mesmo. Gálatas 2, 1 e 2. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Deixa eu ver se é isso mesmo, João. Está errado. Gálatas 6. Isso. Obrigado, João. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou pecado, ou erro, vós que sois espirituais. Essa palavra espirituais, ela está enquadrada
brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Irmãos, tem muitos irmãos da igreja que se decepcionam totalmente, porque haja vista que somos movidos de sentimentos. Nós temos sentimentos. Quem estuda tricotomia sabe que o homem é tripartido: corpo, alma e espírito, e nós somos movidos de sentimento. E tem muita gente com conhecimento dentro da igreja, mas não pede sabedoria a Deus. Haja vista que o apóstolo Paulo vai dizer que o seu irmão, considere ele maior do que a si mesmo, que o forte que tem que suportar o fraco. Mas parece que as coisas andam revertendo, parece um pouco ofuscado, mudando as escrituras sagradas, até parece que é o fraco que tem que suportar o forte. E Paulo disse: não, é o forte, o espiritual, o que obteve conhecimento, o que até que é espiritual, que sabe usar o conhecimento por intermédio da sabedoria que Deus deu. Esse é o forte que tem que suportar aquele que é fraco. Mas parece que o forte não aceita o fraco dentro da igreja. Tem muita gente que tem conhecimento dentro da igreja, adquiriu conhecimento através das escrituras sagradas, mas não tem a sabedoria de Deus e quer trazer repreensão para aquela pessoa mais fraca, quando na verdade ela deveria ser a forte. Isso frustra ao ponto de pessoas saírem da igreja e nunca mais pisar o pé dentro dela. Eu já escutei vários e vários relatos de gente que saíram da igreja por pastores, presbíteros, obreiros que tinham conhecimento, sabe o versículo da repreensão, conhecia, sabia do pecado, mas por causa da repreensão, sem a sabedoria que Deus concede, saiu da igreja e nunca mais voltou, machucou, trincou o coração, decepcionou por causa daquelas palavras duras faladas a essa pessoa. Por quê? Porque tinha o conhecimento, mas não tinha a sabedoria de Deus e feriu alguém. O livro de Malaquias, todo mundo conhece Malaquias 3:10, né? Todo mundo sabe de Malaquias 3:10. Mas Malaquias, o livro, é Deus perguntando e o povo respondendo. É Deus perguntando e o povo respondendo. E ele diz assim: olha, o sacerdote, quando guardava a minha lei, ele fez com que muitos saíssem do caminho da impiedade, mas desviaste da minha lei. E porque desviou da lei, e mesmo o sacerdote ainda no templo, fez com que muitos novamente voltassem para o caminho da impiedade. Então, se você e eu vamos repreendermos alguém, que haja repreensão de alguém dentro da igreja quando está errado, mas não somente com conhecimento, com a sabedoria de Deus, para poder não machucar o irmão e nunca mais ele pisar dentro da igreja e você ou eu ser culpado do sangue deste irmão. Porque sabe, Boris, que em Atos 19, Paulo de Mileto chama os presbíteros de Éfeso, e eles reúnem em Éfeso, né? Se não me fala a memória, é isso, pastor? Atos 19, Atos 20. E de Mileto ele chama os presbíteros em Éfeso e diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, e eles nunca mais iam ver o rosto do apóstolo Paulo. E aí ele diz assim: olha, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Por quê? Porque eu repreendi, porque eu preguei todo o plano, toda a vontade de Deus. E cuidado na nossa repreensão também, porque às vezes nós queremos tirar um cisco que está no olho do nosso irmão, quando na verdade tem uma trave deste tamanho em nosso olho. Então nós precisamos do conhecimento através da escritura sagrada para repreender o nosso irmão ou a mim mesmo com a sabedoria de Deus. Primeiro conhecimento, e depois sabedoria, e depois repreensão.
parente de uma tia minha, dois copos, sempre pinga no chão. Dois na boca e no chão. Um dia eu estava no velório de uma tia minha, tinha uma missionária lá que tinha muito conhecimento. E para mim, ela tinha sabedoria. E eu que a igreja do passado tinha. Não desprezando a igreja do passado, há 100 anos atrás, porque se fosse para viver, eu preferia viver nela, em amplo geral, quem aqui é crente há mais de 40 anos sabe disso que eu estou dizendo, mas a igreja tinha muito conhecimento, mas não tinha sabedoria. Não tinha muita sabedoria, mas tinha muito conhecimento. Mas a igreja tinha poder de Deus, e eu já disse isso aqui muitas vezes, que a igreja é tratada como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo. O que acontece? Ontem eu ainda estava falando com uma amiga minha que está em depressão, e eu falava para ela as seguintes palavras: olha, integra o corpo de Cristo, porque Deus vai fazer alguma coisa por intermédio da igreja. Deus vai fazer alguma coisa por intermédio da igreja. A pastora Daiane pregava aqui ontem, lindo, ela falava que espera um grande avivamento, mas lembra-se que todo avivamento precede de arrependimento. Todo avivamento precede de arrependimento. Primeiro houve um grande arrependimento, aquebrantamento, aí sim houve grandes avivamentos sobre a face da terra, como a rua Azusa é um, todo mundo sabe, e também o avivamento dos heróis da fé do século XIV ao século XVIII. Então todo avivamento precede de arrependimento. E eu quero destacar 3 pontos para vocês. Deixa eu voltar na missionária. E aí eu estava no velório, e ela tinha muito conhecimento, mas não tinha sabedoria de Deus, e eu não sabia. E aí elas estavam conversando sobre roupa, e aí vai para lá e vai para cá, e eu do lado. E aí uma dizia assim: não, mas não é proibido. A outra dizia: não, mas eu acho que é. E a outra dizia: não, mas eu acho que é proibido. E a missionária dizendo assim: eu não estou nem aí se a irmã gosta ou não gosta da minha roupa. Irmãos, eu me decepcionei tanto, porque não ao ponto de se frustrar, não é isso, mas desde a minha infância eu conheço essa missionária e sabia as suas obras. E quando ela falou dessa forma, eu me frustrei pela forma dela falar assim. Tinha um conhecimento, mas não tinha a sabedoria de Deus. Aí ela disse assim: Gabriela, não estou nem aí se gostam da minha roupa ou se não gostam, eu vou assim mesmo, não é pecado. Não estou nem aí para quem está falando. E eu me frustrei, porque Paulo vai dizer assim: vem cá, meu irmão, por favor, meu Paulo, vem cá. Ele vai dizer assim: eu não gostei do seu relógio. Seu relógio é bonito, tá? É bonito, eu não gostei do seu relógio. Eu vou explicar como Paulo vai dizer. Totalmente ao contrário dela. Tinha sabedoria, mas não tinha o conhecimento de Deus. Eu gostei do seu relógio. Na realidade, eu não gostei do seu relógio. É isso que eu quero explicar. Eu não gostei do seu relógio. Pois bem, qual seria a atitude de quem tem conhecimento, mas tem sabedoria de Deus? Aquele que só tem conhecimento vai dizer assim: rapaz, se ele gostou ou não, problema dele, usar relógio não é pecado, e não estou nem aí, vou continuar usando. Paulo vai dizer assim: você vai continuar usando, você vai matar aquele a quem Cristo morreu. Sabe qual é a atitude de quem tem sabedoria? Fica aqui. Sabe qual é a atitude de quem tem sabedoria? Pois se o relógio, irmão, você não gosta dele, não gosto. Está te incomodando? Está me incomodando, não quero mais sobre o relógio. Está causando para mim estranho, não quero mais. Pois bem, mesmo não sendo pecado, eu nunca mais vou usar o relógio por o amor. Pelo amor eu não uso mais o relógio, mesmo que não seja pecado. Mas Paulo vai dizer: pelo amor, não faça mais, não comas mais, se está matando aquele a qual Cristo morreu. Tem sabedoria, tem conhecimento e tem sabedoria de Deus, porque não usa mais, mesmo não sendo pecado. Pode sentar. Mesmo não sendo pecado, mas não usa mais, porque tem o conhecimento. E aquele que tem o conhecimento diz só assim: eu não estou nem aí, por mim não
continuar usando, mas aquele que tem conhecimento e tem sabedoria de Deus, ele vai dizer assim: pois irmão, eu te amo, não é pecado, mas o relógio eu não uso mais, nunca mais, por amor a você, porque eu não quero destruir aquele por quem Cristo morreu também. E eu quero destacar 3 pontos da repreensão, para surgir efeito a repreensão. Primeiro, a repreensão tem que ser com zelo de Deus, com zelo de Deus, com zelo de Deus. Será que você e eu já repreendeu alguém com conhecimento, sem sabedoria e sem zelo de Deus? Será que nós já fizemos isso? Será que nós somos culpados do sangue de alguém por causa de uma repreensão sem sabedoria de Deus, sem o zelo de Deus? Abra comigo, deixa ele projetar 2 Coríntios 11:1, o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios 11:1: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois. Olha o que ele vai dizer agora, em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 11:1. Agora coloca para mim 2 Coríntios 2. Esse é com zelo de Deus. Deixa eu procurar aqui, irmão. Abra para mim alguém, 1 Coríntios 11:1. Esse não é o versículo, às vezes eu confundi. Abra para mim alguém em 2 Coríntios 11:1. O horário está passando, precisamos correr. Tá, então não é. 2 Coríntios 2, 4 ao 7. Projeta para mim, 2, 4 ao 7. Muda. Porque no meio de muito sofrimento e muita angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos tenho por vós. Na minha, diz assim: o amor que tenho por vós. Olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Põe até o 7. Basta-me a punição pela maioria. 7, por favor. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-me e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excesso de tristeza. Olha só para você a grandeza disso aqui. Primeiro, a nossa repreensão tem que ser com conhecimento, sabedoria de Deus, com zelo de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Eu vos repreendo, ó Coríntios, com zelo de Deus, apresentando vocês, ornamentando vocês, para apresentar a vocês ao noivo. Paulo está dizendo: eu estou ornamentando vocês, eu tenho zelo por vocês. Por isso que 1 e 2 Coríntios é a repreensão de Paulo à igreja, é Paulo repreendendo a igreja de Corinto. Só que Paulo diz que a repreensão primeiro tem que ter o zelo de Deus. Se a sua e a minha repreensão tem o zelo de Deus, e agora nós lemos em segundo lugar, tem o amor de Deus, em terceiro lugar, tem a compaixão de Deus, e em quarto lugar, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que vai gerar isso? Uma tristeza não segundo o mundo, mas segundo Deus, que gera o arrependimento. Agora vejamos para nós vermos. Quando eu repreendo alguém com conhecimento, mas não usando sabedoria, eu magoo, eu chateio, eu descerado, a pessoa decepciona, sai triste e nunca mais às vezes volta dentro da igreja. Mas é com amor,
aconteceu comigo. Todas as vezes que nós pecamos, erramos contra Deus, nós entristecemos. Isso não vem de você mesmo, é o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu espírito, gerando em você uma tristeza segundo Deus, que gera um arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo mata e oprime. Então a nossa repreensão, que a Bíblia é útil para a repreensão, ela tem que ser com zelo, com amor, com o olhar de Deus, com conhecimento e com sabedoria de Deus, para nós não destruirmos aquele por quem também Cristo morreu. Agora nós vamos para a correção. A Bíblia diz que ela é apta também para a correção. A palavra correção significa ato de colocar no lugar certo, reparar os defeitos. 1 Tessalonicenses, não precisa colocar, João, senão o tempo não vai dar. Obrigado, viu? 1 Tessalonicenses 3:10 e 1 Tessalonicenses 3:2. O que isso tudo gera? Se nós tivermos o ensino, o conhecimento, se nós pedirmos sabedoria para Deus, se nós repreender com o zelo de Deus, com o amor de Deus, com compaixão de Deus, tendo o mesmo sentimento de Cristo, volta lá atrás, em Timóteo capítulo 3, verso 17 agora. Olha o que vai gerar em mim e em você, ou em quem está sendo repreendido. Olha o que vai gerar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso vai gerar em nós o ensino, a repreensão e a correção aplicado da forma correta, com a sabedoria de Deus, vai gerar um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra de Deus. Agora que nós entendemos isso, vamos falar sobre o testamento. A Bíblia é dividida em duas partes: Velho e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito por volta de 1400 anos. Já o Novo Testamento, ele foi escrito no século 100 ou no século I depois de Cristo, e contém 27 livros. No Antigo Testamento 39 e no Novo Testamento 27 livros. O Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo, mas só por eles? Não, foi escrito também por pessoas que não viram Jesus, mas eram pessoas próximas a essas testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo diz algo lindo, diz assim: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram em mim por intermédio deles, ou por intermédio das Escrituras Sagradas. Você e eu somos bem-aventurados, porque não viram Jesus, mas cremos neles pela fé, por meio das Escrituras Sagradas. E quem disse isso? Ele mesmo disse isso a nós, a sua igreja. Olha o que ele diz agora. O testamento, a Bíblia, testamento, eu vou pular um pouco aqui para frente. Entre o Primeiro e o Velho Testamento existe um período de 400 anos, chamado período interbíblico. Meu Deus, 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento? Foi. E quando é que Deus começou a falar do Novo Testamento? Começou a falar do Novo Testamento através da boca de João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, que tem a mãe como Isabel, primo de Jesus. Poucos meses depois nasceu Jesus. João Batista era primo de Jesus. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos, que é o período interbíblico, que Deus continuou a agir, mas calado. Não há manifestação de Deus, até que João Batista aparece, nasce e começa a dizer: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Eis que o machado está colocado à raiz da árvore,
pousou sobre Jesus Cristo. Aí sim, ele começou o seu ministério também. Agora vamos ler aqui. A palavra Bíblia significa coleção de livros. Todos aqui já sabem, já foi mencionado, que a Bíblia não existia capítulo e nem versículo. Isso veio do século XIV, se não me fale a memória, tá bom? Então a Bíblia significa uma coleção de livros, mas na revelação canônica, ela é a palavra de Deus à humanidade, ela é a revelação do caráter divino à humanidade, ela é a revelação do amor e da justiça de Deus à humanidade. Então nós temos o Velho e o Novo Testamento. E em que está firmado esse testamento? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A palavra testamento significa um documento deixado do testador quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Então, de novo, por que testamento? Primeiro e segundo testamento. A palavra testamento significa um documento deixado do testador, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Para quem foi a distribuição dos bens de Jesus Cristo após a sua morte? Para a sua igreja, para a sua igreja. Ele deixou o testamento, e a herança agora é para a igreja, ou todos quanto nele crê. Conceder-lhes a herança do próprio Deus. Para você imaginar o que nós ganhamos, nós estaremos com Cristo e veremos Deus face a face, e Cristo estaremos. Ele disse: Senhor, quando chegar o dia da minha glória, quando eu estiver na glória, eu quero que eles, vocês aí, estejam comigo junto e vejam a minha glória junto comigo. Vocês vão estar, nós vamos estar junto com Ele na sua glória. Agora escute, a palavra testamento, você já aprendeu o que significa a palavra testamento. E nós vamos ver em que está firmado o Velho Testamento. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, como algumas traduções dizem, ela está firmada na lei. Agora, o que é lei? O que é lei? A lei é um conjunto de 613 leis, dada por Deus, ainda lá no monte, depois que atravessaram o Mar Vermelho, e ele sobe ao monte, e vocês sabem da história, e Deus dá a lei, que era o caráter divino, a vontade divina, de como o povo conduziria a Moisés. E a lei era um conjunto de 613 leis. Era muita, irmão? Era muita lei? 613 leis, divididas em 3 partes. Lei cerimonial, que tratava do assunto acerca do templo, sobre o holocausto, sobre a Arca da Aliança, que tratava o assunto sobre o tabernáculo. Quero voltar atrás. Do tabernáculo, o templo veio depois, que tratava do assunto dos tabernáculos, é a lei cerimonial. Aí vem a lei civil, que tratava sobre a lei da civilidade dos israelitas, e depois vem a lei moral, que trata em relação à santidade absoluta de Deus. Então, 613 leis foi dada a Moisés, e essas 3 leis são divididas em 3 partes: lei cerimonial, lei moral e a lei civil e lei moral, divididas em 3 partes. Novamente, lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, um conjunto de 613 leis. O Antigo Testamento está baseado, firmado nessas 613
minutos que nós temos. Olha só, a lei de Deus foi dada ao homem. O homem, quando peca no jardim do Éden, a consequência não foi somente a destruição, o desastre, a morte, não. Agora habita em mim e em você a inclinação da carne, irmão. A inclinação da carne. Todos os homens pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa de Adão todos tornaram-se pecadores. Mas por que Adão fez isso? Por que o pecado agora habita em mim? Porque agora a inclinação da carne entra na humanidade, e todos agora, por causa da inclinação da carne, eles acabam errando e pecando. Por mais que tivemos homens no Antigo Testamento que têm muita intimidade com Deus, todos eles pecaram, todos eles inclinaram para a carne, todos eles foram tentados segundo os seus desejos e a inclinação da carne, e acabaram pecando contra Deus. Não havia um sangue puro, justo sequer, não tinha ninguém para nos justificar, não tinha nenhum sangue puro sequer. O diabo nos acusava diante de Deus, usando a inclinação da carne do homem. Não tinha um justo sequer, não tinha ninguém que poderia nos justificar. Por quê? Porque ninguém conseguiria cumprir a lei. Agora escute só, a lei está firmada no Antigo Testamento. Ninguém conseguia cumprir a lei. A lei foi dada para nos mostrar o quanto nós éramos pecadores, mais do que nós mesmos imaginávamos. A lei veio mostrar o pecado que habita em nós. A lei vem para nos dizer assim: o quão pecadores e distantes vocês estão de mim. A lei vem para isso, e nós vamos ver isso agora. Então precisava que alguém cumprisse a justa exigência de Deus, que era a lei, e o nosso fim era tenebroso, terrível, porque ninguém podia nos justificar por causa do pecado na carne, por causa da inclinação da carne. Ninguém era puro, ninguém conseguia voltar ao estado original de Adão. Então agora vem o Novo Testamento. Mas antes, vamos ler aqui Gálatas 3:10. Olha o que diz: todos, quando pois estão sobre as obras da lei, estão debaixo de essa maldição aqui. A lei, quero ressaltar, que ela é santa e pura, irmão. Tá bom? Jesus cumpriu a lei, porque ninguém conseguiria cumprir a lei. O conjunto de 613 leis, Jesus cumpriu. Ninguém poderia cumprir a lei. O nosso destino era terrível e tenebroso. E ele vai dizer assim: todos quantos pois são das obras da lei, estão sob debaixo de maldição. Essa maldição é a morte, é a eterna separação total de Deus, por causa da inclinação da carne. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas escritas no livro da lei para as praticá-la. Você conseguiria? Eu não. Mas Cristo praticou o livro da lei e a justa exigência de Deus, e hoje somos justificados através da crucificação e do sangue derramado. Por quê? Porque o Antigo Testamento, firmado na lei, precisava que havesse derramamento de sangue para a remissão de pecados. Mas derramamento do sangue de quem? De Davi? Coitado de nós, se nós apoiássemos a salvação por intermédio de Davi. Coitado de nós, se nós apoiássemos a nossa salvação pelo sangue de Moisés. Não. Mas Jesus cumpriu a justa exigência de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: não temos um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas transgressões, antes que em tudo foi tentado,
diante de Deus. E quando Satanás for nos acusar diante de Deus, ele vai dizer: pois eu justifico o meu filho pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e o meu sangue era limpo e não continha sujeira, pecado, no sangue de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento está firmado na lei. Agora vamos um pouquinho para frente. Por a lei nos qualificava como culpados, devedores, injustificáveis diante de Deus. A lei nos mostrou que éramos mais pecadores do que imaginavam. O diabo podia nos acusar diante de Deus sempre usando a inclinação da carne contra nós. Não tinha ninguém para nos defender, não tinha ninguém para nos justificar, pois todos estavam sob esta inclinação da carne e condenados à ira de Deus por causa da sua justiça. E não é maldade, é justiça, irmão, não é maldade, tá bom? Então vamos passar para o final. Mas e agora? Cristo cumpriu a justa exigência de Deus na lei do Novo Testamento. É até 9:10 ou 9 horas? Até 9? Achei que tinha 10 de carência, então eu tenho que encerrar. Não, pode terminar esses 8 minutos. Pode ter 4 minutos? 1 minuto? Até 9:10. Posso ir? Pode. Obrigado, pastor. Eu tenho algo interessante, porque eu vou me pular e eu quero já ir para o final. Pode no 24 e no 12. Não, já vou para o final. Só tinha mais 2 focos, mas eu vou para o final. Então, o tema central das Escrituras Sagradas é Cristo Jesus, é o tema central das Escrituras Sagradas. Cristo, ele está representado de uma forma diferente em cada livro das Escrituras Sagradas. Ele mesmo disse assim: pai Abraão se alegrou quando me viu. Gente, não vamos ter um pensamento que Jesus existiu do nada, ele já era. Quando Moisés, lá na sarça, viu a sarça, ele disse: quem é esse que me perguntaram quem eu sou? Ele diz que eu sou o que sou. Deus respondeu a Moisés. Aí tinha Jesus falando: pai Abraão se alegrou quando me viu. E Jesus disse assim: os fariseus: o que? Tu não tem nem 70 anos e viste pai Abraão? E ele disse assim: antes que pai Abraão existisse, eu sou. Esse mesmo eu sou que Deus, que Jesus disse, é o mesmo eu sou que Moisés escutou lá quando a sarça ardia lá naquele monte, que diz que eu sou o que sou. É o mesmo Jesus que disse: eu sou, antes que Abraão existisse. Então ele é, e ponto final. Então ele está em toda a Escritura de uma forma diferente. E eu vou ler para você para nós encerrar. Em Levítico ele é o grande libertador. Em Êxodo ele é o grande libertador. Em Levítico ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio ele é o grande profeta poderoso. Em Josué ele é o grande general conquistador. Em Juízes ele é forte. Em Juízes ele é forte juiz que julga seu povo. Em Ruth ele é o grande resgatador da sua herança. Em Samuel, em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do dono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis,
você. Ele é santo e Ele é. Não é somente o que precisamos, mas é a única coisa que nós temos. Ele é o único que nós temos. Não é somente o que precisamos. Eu agradeço a oportunidade a todos e à igreja em nome de Jesus. Pastor, vai dar um Irmãos, Deus abençoe, irmãos. Semana que vem nós vamos